Bom, e agora nós podemos realmente entrar e conversar, né, mais sobre as aulas de história, né? Essa aula de história ela está um pouco deslocada no cronograma, não sei se vocês perceberam. O programa foi originalmente proposto para que as ciências humanas ficassem enquadradas ali na última semana, né, do mês de outubro, mas houve a necessidade de um remanejamento em função de uma necessidade de uma disciplina, e aí essa aula foi deslocada agora para o início. Então, nós nos encontramos nessa semana, nessa aula, e voltamos a nos encontrar no final do mês de outubro. Isso é interessante porque eu tendo contato com vocês, eu vou também conversar com vocês, estabelecer um diálogo no sentido de construir aqui, né, uma ementa, né? Na verdade, a gente já tem um planejamento prévio, evidente, mas a gente nunca conclui esse planejamento sem antes conversar e ter esse contato direto com o estudante, né, com o aluno. Então, por favor, falem, explicitem as demandas de vocês, né, da disciplina. Vocês estão no terceiro ou no quarto ano dos cursos de vocês, então vocês já passaram por essa caminhada no âmbito da história. Então, vocês sabem, de repente, algum conteúdo que vocês queiram rever, que vocês considerem que vocês não tiveram aquele aproveitamento adequado, né, durante as aulas, enfim, algum assunto que vocês sintam carência. Então, assim, por favor, me digam também, né, interajam comigo, digam, professor, né, eu sinto necessidade de saber mais sobre esse assunto, porque aí eu vou conseguir, né, elaborar esse plano visando a última semana de outubro. E aí as aulas tendem a ficar, inclusive, mais diretas, né, mais específicas, e a gente vai construindo isso em conjunto. É um pedido que eu faço para vocês. Bom, eu acho que está todo mundo aqui. A Gi perguntou, Gisele, professor, a senhora acha que pode cair ditadura? Gisele, eu já vou aproveitar a sua pergunta muito pertinente para dizer o seguinte: vocês sabem que a história, normalmente quem escreve a história e quem dá publicidade à história oficial são aqueles que estão no comando naquele momento específico. E nós tivemos uma mudança de diretriz no Enem, muito clara, a partir da entrada desse novo governo. Então, alguns temas que eram abordados recorrentemente nas provas do Enem, foi assim desde 2010 até 2017, desapareceram, sumiram assim, né, das provas, né? Entre eles, esse assunto que você acabou de tocar, a ditadura civil militar, né? A gente, lógico, não vai abrir mão de falar a respeito do assunto, porque a gente em sala de aula trabalha independente disso, né? Eu tenho a minha conduta, eu tenho a minha forma de ver a história e os assuntos que eu considero relevantes, eu não vou deixar de trabalhar por conta disso, mas você fez uma pergunta bem objetiva, né? Se tem chance de cair. Eu acho que pode eventualmente cair alguma questão, porque no exame anterior não caiu nada, né? Então, pelo menos uma ou outra pode aparecer, mas assim, não é, digamos, um dos temas mais caros para os atuais elaboradores do Enem. Eu não sei se eu me fiz entender, se vocês entenderam, se concordam com isso. Tem a ver com uma postura ideológica mesmo, né? Uma conduta ideológica. O Enem, ele tem uma equipe de elaboradores, né? Mas ele é um órgão que tem a sua independência até a página 2, né? Ele está vinculado ao governo. Então, isso acaba influenciando, impactando, inclusive, nas questões, na forma como as questões são operacionalizadas, né? No que cai efetivamente. Tem a ver com escolhas, né? Na verdade, tudo passa por escolhas. Então, a história tem muito disso, né? A história são narrativas que se confrontam, né? E aí essas narrativas elas encontram respaldo para serem expressadas de acordo com a conjuntura política vigente. Então, em governos com uma postura, digamos, mais à esquerda, mais progressista, você vê temas de diversidade caindo, você vê temas espinhosos, traumas na formação da nossa história, né? Como a ditadura civil-militar sendo problematizados, mas
a partir do momento que muda o governo, muda o direcionamento. Então, alguns temas que eram caros antes, que eram assim necessários, né, que são necessários, passam a não ser tão cobrados, tão valorizados. Mas nós vamos aqui fazer, sim, o nosso papel e nós vamos investigar, sim, o período da ditadura civil-militar. Algumas questões sobre esse período já estão separadas. Acho que eu me alonguei na resposta, mas não sei se eu consegui responder. Consegui responder, Gisele? É isso. Bem, vamos lá, então. Nós estamos num momento em que vocês estão, assim, né? Eu acredito que uma parte de vocês já esteja convicto da área que deseja atuar em nível superior, ou outra parte, talvez, nem tanto, né? Estejam aí pensando na profissão, no ofício que vão exercer. Aí já vai uma dica inicial, gente. Façam aquilo que lhes dê prazer, né? Aquilo que realmente você sente que te move por dentro. Esse sentimento ele é muito importante na escolha profissional de vocês. Eu falo por experiência própria, né? Normalmente, quando a gente está nessa idade, nós fazemos algumas escolhas e nem sempre as escolhas iniciais são aquelas que a gente vai carregar mesmo para o resto da vida, né? Mas, em vocês, começando o processo de uma forma consciente, escolhendo realmente algo que vocês vão ter sucesso profissional, vão se sair bem, e ao mesmo tempo é algo que realmente, né, vocês gostam, isso está em vocês, eu acho que isso é importante. Isso mobiliza, isso faz com que vocês desenvolvam a atividade de vocês por muitos anos sem que ela se torne um fardo ou um sacrifício, né? Enfim, trocando em miúdos, não é só pelo dinheiro, né? Assim, normalmente o pessoal vai muito pelo status. E eu acho que eu embarquei nessa quando eu comecei o meu curso superior, né? Nada contra a área, né? Eu acredito que até muitos de vocês vão fazer essa opção, mas eu fiz uma opção pelo direito que acabou não se confirmando, eu não gostei, né? Da matéria, do curso, e já não era a minha opção desde o início, né? Mas eu acabei cedendo às pressões familiares e tudo mais, e comecei o curso para, né, largá-lo no meio e depois iniciar aquilo que realmente me dava prazer, que é o estudo da história. E não me arrependo de jeito nenhum dessa troca. Mas fica como uma dica. E da mesma forma que eu não me familiarizei com o direito, né, muita gente vai se familiarizar e vai amar o direito e vai, né, fazer da melhor forma possível. É só um relato de experiência, né, uma questão pessoal mesmo. Mas, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês um slide que tem algumas dicas importantes e apontamentos importantes sobre a prova de história ligada às ciências humanas. Só um pouquinho. Bom, tá aí, né? Eu acho que vocês estão conseguindo visualizar. Nós temos aí Aprendendo Juntos para o Enem, Ciências Humanas e Suas Tecnologias, os professores Leonan e Manuela. Deixa eu só me localizar aqui para poder passar. Vamos lá. Veja, gente, eu separei aqui, nós separamos, né, na verdade, por temas, o que vem caindo nos últimos anos, nas provas do Enem, tá? De 2015 a 2020, na área das ciências humanas e suas tecnologias. Deem uma olhada nesse gráfico e vejam que isso vai casar com aquela pergunta que a Gisele fez, né? E aí mostra um recorte que a gente tem que explicar esse recorte também, né? Vejam só, essa grande área em rosa, a parte maior, né? São as formas de organização social, movimentos sociais, pensamento político e ação do Estado. Representam 55,60% das questões do Enem na área das ciências humanas. Veja que né, mais da metade, é uma parte considerável, que tem a ver normalmente com a ação do Estado, pensamento político, é aquela história um tanto quanto
mais tradicional, embora envolva os movimentos sociais também, né, mas são ações que partem do governo, do Estado, é o sistema mercantilista no século XV, XVI, é o iluminismo do século XVIII, XIX, né, o liberalismo econômico, temas que passam, né, por essas áreas do conhecimento e que têm uma relação muito estreita entre as matérias que eu já mencionei para vocês, né, história, sociologia, filosofia, elas têm esses temas na sua grade, né, no seu inventário, e abordam de diferentes perspectivas, né, desse objeto. Então, quando vocês se depararem, por exemplo, com temas que envolvam o pensamento político, né, o liberalismo econômico, necessariamente vocês vão estar transitando em história, em sociologia e em filosofia. Isso é até natural nesse sentido. E vão conseguir estabelecer as relações entre o conhecimento, né, obtido ao longo desses anos cursando essas disciplinas. Veja que também nós temos uma parcela considerável em diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade, 30,12%. O que vocês percebem aí? Olha o recorte, 2015 a 2020. Então, ele pega um momento anterior, né? Enfim, falando, né, bem diretamente, ele pega o governo antes desse atual e pega um recorte também do atual governo. Então, está meio que misturado. Eu diria para vocês que se o recorte fosse mais recente, nós não teríamos nem esses 30,2% em diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade. Seria um pouco menos que isso. E aí, de novo, né, por motivos, muitas vezes, que passam pela ideologia, um posicionamento mesmo. Representação espacial, 0,98. O que seria essa representação espacial? É a cartografia, o trabalho com mapas, né? A leitura dessas imagens. Mapa é imagem, mapa é uma narrativa visual. Então, você interpreta as imagens, né? Quando vocês se depararem com imagens nas provas, as imagens não estão como ilustração, elas estão para serem realmente depuradas, analisadas, decodificadas, né? E muitas vezes elas prescindem até do texto. Você não precisa ter um texto e uma imagem. Por exemplo, a imagem, ela por si só já pode ser o objeto de avaliação. Após a imagem já podem vir as alternativas. Então você tem que ter essa capacidade de fazer a leitura imagética, né? O que aquela imagem representa, qual o contexto histórico dela, né? Qual a mensagem que ela quer transmitir, que ela quer passar. Isso é muito importante. Os domínios naturais e a relação do ser humano com o meio ambiente, que é um tema que está em voga, né? O meio ambiente, as questões ambientais, os problemas, enfim, os mais variados, desmatamento, camada de ozônio, energias renováveis, né? A troca da matriz energética, né? A mudança na matriz energética, e tudo isso envolve o componente político, o componente econômico, o componente social, o cultural também, né? Então, todas essas dimensões, elas estão integradas, elas estão atuando juntas, como forças que se complementam. Então, isso é importante também. Características e transformações das estruturas produtivas também, os modos de produção, né? As mudanças, as transformações ao longo do percurso histórico. Então, nós temos ali o sistema mercantilista, como eu disse, depois você tem a Revolução Industrial, né? Então, a primeira fase da Revolução Industrial, a segunda fase da Revolução Industrial, a abertura dos capitais, né? O mercado livre, né? O livre comércio, o surgimento dos Estados nacionais, né? Com o surgimento dos Estados nacionais, você também tem uma nova forma de ver a economia, de ver a integração comercial entre os povos. Então, isso também aparece bastante nas provas do Enem. Até agora aqui, vocês estão entendendo? Querem comentar alguma coisa? Professor, coloca o slide em tela cheia, por favor. Tela cheia. Espera aí. Deixa eu ver se eu realmente... Alguém me explica como é que eu faço isso? A tela cheia está aqui.
Não me embanando um pouquinho. Melhorou alguma coisa? Tá na mesma imagem para mim. Deixa assim, então. Eu vou ver aqui no PowerPoint mesmo. Ver se eu consigo alterar no PowerPoint. Só um Eu pouquinho. acho que tem que clicar no modo de apresentação. Acho que é lá em cima. Deixa eu ver aqui. Sair da tela cheia. Para mim, aqui no Google Meet aparece alterar layout, tela cheia, aplicar efeitos visuais, mas eu não estou vendo essa opção. Mas eu vou lá para o PowerPoint. Ver se no PowerPoint mesmo eu consigo fazer isso. Melhorou? Sim, tá bom. Beleza. Bom, gente, é isso. Esse gráfico ele mostra muito, né, dessas tendências, de como a disciplina é trabalhada, de como ela é cobrada mesmo nos últimos exames do Enem, ensino médio. Sobre esse gráfico, vocês querem fazer algum comentário? É dentro do que vocês já esperavam ou tem alguma surpresa aí nesses dados para vocês? O que vocês me dizem a respeito? Gente, podem falar, viu? Vamos interagir quando vocês sentirem necessidade, por favor, falem. Então, vamos lá. Antes da prova do Enem, é preciso saber sobre a prova de ciências humanas e da história. Então, vamos lá. A prova é de natureza complexa, interpretativa e interdisciplinar. É fundamental que o aluno conheça os objetos de estudo e particularidades de cada disciplina. Como eu falei para vocês, né? As disciplinas têm as suas particularidades, mas a intenção da prova realmente é articular, é integrar esses conhecimentos nas questões. Então, muitas vezes, você vê uma questão dessa área das ciências humanas, né, e suas tecnologias, e você não vai saber, se perguntarem para você assim, tal questão é de história, é de sociologia, é de filosofia, você vai ficar meio sem saber o que responder. Na verdade, vai ficar sem saber o que responder, porque elas, na verdade, estão contempladas na questão, né? Todas essas áreas do conhecimento. Então, é dessa forma que os avaliadores, que os organizadores, que os elaboradores agem, né, na hora de construir essas questões. É possível encontrar questões que estarão ao mesmo tempo relacionadas ao campo da história, da sociologia ou da história e da filosofia, e assim sucessivamente? É possível fazer, você encontrar, né, você ter respaldo para que você realmente identifique, né, identifique essas condições nesse material. Conhecer a lista de competências e habilidades que a matriz de referência do Enem apresenta pode ser uma boa forma de você começar a sua preparação. Então, aqui, nesse sentido, né, nós vamos apresentar para vocês 6 competências e 30 habilidades que estão ligadas à área das ciências humanas e sociais e suas tecnologias. Então, a primeira delas, por exemplo, trata da necessidade de compreender os elementos culturais que constituem as identidades, e sugere que uma das habilidades que torna isso possível seja interpretar historicamente e ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura. Veja só, quando a gente fala de história, história e geografia estão ligadas, né? É o homem, quando você analisa a ação do homem, você analisa no tempo e no espaço. Por isso que nós falamos em recortes, né? O historiador, quando ele vai fazer a sua pesquisa, quando ele vai escrever um texto historiográfico, ele faz opções, ele faz recortes. Então, o recorte é temporal e é espacial. Ele vai falar, eu vou trabalhar aquele espaço específico de tanto a tanto, né? Ele vai estabelecer, por exemplo, uma década de estudos sobre uma determinada sociedade que fica numa determinada região geográfica. Então, aí, por si só, vocês já entendem, né, que a história ela está intimamente ligada à geografia. A gente fala em geohistória, né? Então, a união da geografia com a história.
E aí os mapas, a cartografia, como eu disse, né, é um aspecto importante. Para o historiador, ele se utiliza de fontes históricas para realizar essa análise, essa interpretação. Então, como eu disse, imagens, relatos orais, músicas, artefatos, tudo isso pode ser problematizado, pode ser motivo para uma questão dessa área, né? Integrando essa área das ciências humanas e suas tecnologias. Bom, compreendendo as áreas, né? Os elementos culturais que constituem as identidades. Gente, a história trabalha muito também com essa parte de formação identitária, né? Então, o reconhecimento de um conjunto de pessoas que habitam um determinado território e que sentem que comungam dos mesmos valores culturais. Muitas vezes isso compreende até um sentido étnico, né? Então, há um reconhecimento étnico e cultural que faz com que as pessoas que vivem numa determinada região comecem a cultivar um sentimento de identidade nacional, pertencentes a uma nação, né, ou a uma região. Então, isso também aparece muito nas questões ligadas à história e às ciências humanas. Então, as habilidades que se espera dos alunos, né, as competências, né, ao lidar com essas questões são interpretar historicamente e geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura particular de cada sociedade que aparece nas questões. Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. É aquela questão da escolha que eu falei lá atrás. Nós construímos memória com base em fontes documentais, registros e fazendo escolhas. Então, nem tudo que nós vivemos nós conseguimos lembrar e nós colocamos, nós registramos isso. Muitas coisas são registradas, muitas vivências são registradas, mas outras vivências não são. A partir do momento que elas não são registradas, elas acabam ficando de fora da formação dessa memória. Então, por isso que a gente fala que a memória, de certa forma, é seletiva, né? Por quê? Porque muitas vezes você passa por um evento traumático e esquece, né? Simplesmente descarta aquele evento, você não gosta nem de lembrar. Mas aspectos positivos, né, aspectos que fizeram a diferença, você lembra e você usa isso para construir essa memória. E é normalmente essa memória que fica e que é transmitida, né, de geração para geração. Então, o papel do historiador, muitas vezes, é lembrar um pouco desses traumas também, é trazer esses traumas à tona, é trazer esses acontecimentos históricos que foram relegados lá atrás, né? Então, esses acontecimentos aparecem nas provas também, no Enem, ou apareciam em maior quantidade, né, até esse momento histórico específico, né, apareciam, era inclusive uma linha do Enem, trazer e abordar temas desconhecidos, ou pouco trabalhados, ou pouco conhecidos, assim, pelo viés de uma história oficial. Então, é por isso que o historiador, o pesquisador, quando está trabalhando com vocês, o professor de história, ele opta, né, por uma história crítica. Ele quer fazer vocês pensarem sobre os processos históricos. Ele não quer só saber de vocês, tipo, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Não, não é isso. Ele não quer saber a data em que isso aconteceu, e não quer saber de descrição do processo. Ele quer saber, ele quer fazer de vocês seres pensantes que passem, né, a problematizar tudo isso, a refletir sobre esses acontecimentos históricos e interpretando-os. E todos vocês têm uma capacidade muito alta, né, em realizar isso. E é isso que a prova do Enem quer, é essa capacidade, é esse despertar crítico, né? O professor, muitas vezes, ele fornece instrumentos para que vocês usem desses instrumentos para realizar por si só essa reflexão, para que vocês consigam realizar essa reflexão e interpretar, construir, né, com base nesses conhecimentos, os seus argumentos. É isso que um avaliador normalmente quer, né, de um estudante, pelo menos nessa linha da história crítica e não daquela história descritiva, né? Mas tem gosto para tudo, né? Tem gosto para tudo e tem gente, né,
que acaba, enfim, optando também por essa linha mais tradicional, né? Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos. Veja, gente, isso é muito importante. Fazer as pontes entre o passado e o presente. Eu costumo utilizar um exemplo que é bem simples, né? Eu acho que todos nós carregamos dentro de nós o nosso passado. O nosso passado nos constitui. Se a gente está aqui nesse momento, é porque a gente, né, tem uma vivência. Essa vivência nós aproveitamos, seja ela positiva, seja ela negativa, nós aprendemos com o que a gente experiencia, com o que a gente vive. E a gente traz isso consigo hoje. Então, assim, não dá para separar, né, a história no tempo, no espaço, dizer que as coisas estão dissociadas, porque não está. Normalmente a gente opta, né, por estudar, didaticamente falando, né, separa, né, pretérito, passado, presente, futuro. Mas, na verdade, essas temporalidades estão integradas. Então, o avaliador ele quer que vocês tenham essa capacidade de fazer a associação entre eventos do passado e eventos do presente. Aliás, o contrário, eventos do presente levando ao passado, porque é isso que acontece. Toda história é contemporânea. Essa ideia de que a história ela vive do passado, é uma ciência do passado, não é verdade. A história é uma ciência do tempo presente, que vai buscar no passado as explicações para comportamentos atuais. Então, se a gente tem uma mazela social, se a gente tem um problema social a ser resolvido, né, muitas vezes a resposta está no seu processo de construção. Então, como é que chegamos a esse ponto? A gente se reporta ao passado. O passado é o nosso mestre nesse sentido, né? É o nosso guia. A gente tem que aprender com ele para poder transformar a nossa realidade atual. Porque senão nós vamos permanecer no que a gente chama de status quo, né? Que é tipo assim, fica como está. Esse fica como está, ele atende a alguns interesses, né? Interesses de pessoas, muitas vezes, que não querem essas transformações, por N motivos, né? Então, nós temos rupturas e permanências nesse processo histórico. Manifestações culturais são muito importantes, né? Quando você, vamos supor, né? Vocês vão viajar para um país estrangeiro. Vocês não vão chegar lá né, do nada, de improviso. O que é recomendado fazer? Você ler, você conhecer sobre aquele país, sobre o comportamento, sobre como funciona aquela sociedade, como eles se comportam, qual é a cultura, né, as manifestações culturais da região. Tudo isso é muito importante antes de você, né, adentrar aquele universo. E a cultura, ela faz parte, né, de todo esse entendimento. Nada em história é homogêneo, né? É muito difícil você homogeneizar as questões em história, falar assim, tudo funcionou dessa forma ou dessa forma, porque existem diferenças nos processos, as pessoas diferem entre si, mesmo em grupos, né, grupos pequenos, você tem pensamentos distintos dentro desses grupos. E quem dirá falando de cultura, né? Existem várias culturas, várias formas de ser. Então, duvidem, aí já vai uma dica para vocês que vão fazer a prova do Enem. Sempre que vocês se depararem com uma alternativa muito determinista, muito fatalista, muito que não dá margem, né, para reflexão, ou é isso ou é aquilo, ela tende a estar equivocada. Porque a história sempre dá uma margem, ela sempre privilegia esse trabalho de construção. Então, não é uma coisa, né, 8 ou 80, não tem essa história de verdade absoluta, né? Existem narrativas que preponderam, né, que acabam sobrepujando uma a outra nesse processo de construção, mas nunca nesse sentido de verdade absoluta. É verdade absoluta até que uma pessoa descubra um documento novo, pesquise, reformule e escreva, né, em cima daquele documento uma versão nova para a história. Então, assim, duvidem das questões que homogeneizam, que colocam tudo no mesmo balaio. Um exemplo disso clássico, né? Falar de África, né? Os africanos vieram para o Brasil escravizados. Que africanos?
de onde eles vieram, de que região da África, da costa oeste, da costa leste, de onde eles vieram. Então, assim, não é tão simples assim, né? A história é mais complexa nesse sentido. Gente, eu não consigo ficar nessa dimensão mais ampla, porque aí eu perco o contato com o Google Meet. Eu não vejo vocês, na verdade, né, quando eu estou com a tela assim expandida. Aí agora, Camille, seja bem-vinda, bom dia, eu tive que voltar aqui para acionar a Camille. Vocês não conseguem ver se não tiver com tela cheia? A gente consegue sim. Consegue? Então beleza. Vamos continuar aqui. Então, comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura. Essa comparação ela é muito importante. Normalmente o pessoal distingue, né? Aliás, confunde comparação com ser anacrônico. O que é anacronismo? Alguém de vocês sabe o que é anacronismo? Ser anacrônico? É algo fora do tempo, não é? Isso é quando você, com base na sua visão de mundo atual, julga, avalia ou analisa, né, um evento do passado, com a sua visão de mundo atual, com seu pensamento atual, sem se preocupar em saber como funcionava aquela sociedade naquela época, qual a conjuntura, qual o contexto, como aquelas pessoas se comportavam, por que elas agiam daquela forma. Isso é anacronismo. Então, nós não devemos ser anacrônicos, mas nós devemos sim fazer essas pontes entre o passado e o presente, de uma forma consciente, sabedores, né, de como como funcionava aquela sociedade naquele tempo e naquele espaço. É como se a gente tivesse que fazer mergulhos naquele tempo e naquele espaço. Se jogar mesmo. É como se fosse um túnel do tempo. A gente invadisse esse túnel do tempo, né? E fosse deslocado para aquela temporalidade. E aí a gente mergulha em pesquisas, mergulha em leituras para tentar compreender como é que funcionava. Né? É lógico que a gente não viveu aquela época, não tem como saber exatamente como as coisas aconteceram. Mas nós temos produções, nós temos fontes, nós temos elementos, pistas, indícios, sinais, né? Que acabam compondo essa visão sobre aquele período. Então, quanto mais pesquisa, quanto mais conhecimento sobre um determinado tempo e espaço, menos a gente vai incorrer no risco de sermos anacrônicos, né? De ser anacrônico. Então, a gente acaba escapando disso. Identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades. Veja, isso é muito importante. Então, nós temos manifestações artísticas que escapam daquela definição simplória de matéria, de patrimônio material. Quando você se depara com uma manifestação que ela tem uma temporalidade, uma longa temporalidade, que explica, né, uma forma de ser, uma forma de agir, como ela foi concebida, né? Você vai para uma matéria não, né? Senão vai ficar redundante. Ela vai para uma área onde você começa a compreender o subjetivo, né? Quando você começa a dar valor ao que é imaterial. Então, nós temos ali, de um lado, patrimônio material e patrimônio imaterial. Então, é necessário que vocês, alunos, consigam fazer essa distinção para poder responder essas questões que envolvam patrimônio. De um lado, você tem um patrimônio material. Civilizações antigas, né, construíram seus monumentos. A civilização egípcia deixou ali, né, aquelas possantes pirâmides, né? E aquilo é um patrimônio cultural, material da humanidade. Né? É um edifício, é uma construção.
né? Você tem o trabalho do homem ali se materializando na pirâmide. Por outro lado, o trabalho de mumificação que era realizado, ele não é um trabalho que você consegue pegar, que você consegue atribuir como um trabalho material, como parte de uma cultura material. Não. Ali é um conhecimento milenar que é passado de geração para geração entre aqueles que dominam a técnica da mumificação. Então, quando você analisa uma múmia em si, ela é, ao mesmo tempo, né, parte dessa cultura material, porque você tem a presença física dela ali, mas você tem uma técnica de mumificação que é imaterial, que é patrimônio imaterial. Da mesma forma como a gente aqui em Cuiabá, quando se depara, por exemplo, com uma viola de coxo, né? Ali o pessoal da Baixada Cuiabana, o rasqueado, o siriri, o cururu, nós temos a viola de coxo como um elemento muito tradicional, né? E aí as pessoas se apegam, né, à forma como a viola de coxo é feita, né? Na base com que madeira, com que corda, né? Dizem até os mais antigos que se utilizava de tripas de macaco, né, para realizar as cordas confeccionar a viola de coxo. Você tem um trabalho também ali, é um trabalho que passa de geração para geração, né, e que explica o comportamento de um grupo social. Então, quando você tem esses elementos, você não está falando mais de cultura material, você fala de patrimônio imaterial, de cultura imaterial. Você não consegue pegar, é difícil mensurar, quantificar, né, o valor daquilo. Isso vale para as populações tradicionais. Então, nós temos ribeirinhos, quilombolas, indígenas, né, ciganos também, né, vários grupos culturais que têm ali as suas manifestações, né, que tem um compêndio, na verdade, de manifestações da cultura imaterial. Vocês conseguem fazer essa distinção direitinho do que é material e do que é imaterial? Porque em várias questões isso aparece no Enem. Alguém pode citar para mim algum exemplo de cultura material e imaterial? Vamos, gente. Alguém arrisca? O que vocês imaginam assim como uma expressão cultural que pode e que tem essa característica, né? De que ela pode ser explicada por meio da ancestralidade. Professor, só uma analogia assim. Tipo, cultura material seria a comida e a imaterial seria a receita? Perfeito, é exatamente isso, Gisele. A cultura material, você está vendo ela ali, você está consumindo ela, no caso de uma comida, né? Comidas, assim, saborosíssimas de diferentes regiões do Brasil, né? Se você vai para o Nordeste, você se depara com uma culinária. Se você vai para o Sul, é outra culinária. Se você vai para a região amazônica, é uma culinária também adaptada às condições daquelas pessoas ali naquela região, né? Eles vão consumir mais peixes, né? Enfim, tem todo aquele universo dos rios. No Nordeste a mesma coisa, no Centro-Oeste aqui para a gente, né, a mesma coisa. A comida cuiabana, né, é muito famosa porque, na verdade, ela expressa, né, a cultura de um povo, de uma população, né? Então, tudo isso está por trás da comida em si, do alimento em si, né? Então, tudo isso é imaterial. Então, quando você pega, por exemplo, uma receita que passa de tataravó para bisavó, de bisavó para avó, da avó para mãe, da mãe para filha, e tudo isso registrado, né, muitas vezes naquele caderninho surrado, né, e que vai passando aquelas anotações, ou mesmo sem anotações, quando é passado só, né, verbalmente, oralmente, de boca. Isso as sociedades africanas e indígenas fazem assim de forma constante, é recorrente. Sociedades africanas e indígenas, muitas delas não dominavam uma escrita específica, mas o conhecimento ou um padrão escrito específico, né, que a gente chama de língua ou chama de dialeto. Aliás, dialeto, eles falavam os dialetos, mas isso não era registrado, né? Não era escrito, você não tinha esse conhecimento
presente em documentos, enfim, você não encontra esses registros, porque o conhecimento era passado de geração para geração através da verbalização, da oralidade. Então, isso é cultura imaterial também, né? Tanto as receitas, né? As receitas registradas em caderninho, quanto aquelas receitas que você não tem um registro mas, escrito, mas que você tem um registro oral. Quando você não tem um registro escrito, você faz entrevista, por exemplo, né? Você entrevista pessoas, essas pessoas narram para vocês o que elas viveram, como foi a realidade delas, né? E como é que elas construíram aquela cultura. E isso é cultura e é cultura imaterial, né? Quando você realmente examina os modos de fazer, né? Então, o modo de fazer, ou o modo como é feito, é imaterial. Mais um exemplo. Vocês conhecem Vila Bela da Santíssima Trindade? Já ouviram falar? Foi a primeira capital de Mato Grosso, né? Capitania de Mato Grosso à época. E lá nós temos um festival, né? As festanças, né? Na festança, nós temos uma bebida muito conhecida deles, né? Que é o canjinjim. Já ouviram falar do canjinjim? Canjinjim é uma bebida... O Guilherme quer falar? Nossa, eu ia falar que nunca tinha ouvido falar dessa bebida. O canjinjim é assim, uma bebida africana, feita de raízes trazidas da África, né? Tem uma ancestralidade ali presente na produção da bebida, e eles servem durante a festança, que é uma reunião que contempla várias festas em uma. Festas dedicadas aos santos católicos, né? Aos santos do mês de junho. Então, veja, é uma festa católica com elementos africanos, da ancestralidade africana. Então, você tem uma inter-relação, você tem uma imbricação das duas culturas, né, da cultura ocidental com a cultura africana. E o interessante é que o canjinjim, né, a palavra canjinjim quer dizer príncipe, né, em Banto, dentro da cultura Banto. Então, você tem o canjinjim, que é o príncipe africano, né, dando nome a uma bebida, né, uma bebida que é servida lá para os festeiros e para a população que acompanha a festa. Aí a bebida em si, ela é cultura material, mas a forma de fazer o canjinjim, né, que é ancestral, que é passado de geração para geração através da oralidade, é imaterial. Então, o canjinjim ele é registrado como patrimônio imaterial, que envolve realmente o saber fazer, né? Eu acho que ficou claro, né? Acho que vocês compreenderam. Manifestações artísticas, o frevo, o samba, né? São patrimônios imateriais do Brasil também, porque é algo que você não consegue pegar, que você sente, né? Que você é sensorial, mas são patrimônios imateriais também. O cururu, né, o siriri, o rasqueado, são patrimônios imateriais também. Manifestações artísticas. Vamos lá. Competência 2. Compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. Então, interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas é importante, identificar os significados históricos, geográficos, das relações de poder entre as nações. Então, isso é muito importante. Quando a gente fala de história do Brasil, né, e se reporta lá ao tráfico negreiro, a gente tem que fazer um estudo aprofundado, tem que perceber que existia uma política, uma diplomacia que envolvia os recém-criados Estados nacionais, no caso Portugal e Holanda, né? Aliás, Portugal e Espanha, que foram protagonistas do Tratado de Tordesilhas, mas que envolvia também os reinos africanos. Então, assim, como é que os portugueses conseguiam se abastecer de mão de obra de escravizados para poder trabalhar no Brasil, seja na cana-de-açúcar, seja com ouro, seja com café, enfim, eles importavam essa mão de obra vinda de África, né? Como é que eles conseguiam isso? É evidente que eles entravam em acordos com a elite
dessas sociedades africanas. Muitas delas, né, acabaram entrando em conluio com os europeus, né, para negociar, e lucraram com isso, né? É evidente que o pato, quem pagou literalmente, foram aquelas populações em território africano, né, que foram comercializadas, que foram escravizadas. Mas há uma responsabilidade também aí dessas lideranças, né, africanas, que muitas vezes também é um tema tabu, é um tema que não se toca, né, é até um tema traumático para as próprias sociedades africanas. O europeu, ele é maquiavélico, né? Ele se aproveita de um sistema, da forma como funciona, né, esse processo de escravização interno dentro de África, porque esses prisioneiros eram feitos em batalhas, né? Acho que todo lugar tem guerra, enfim, e haviam enfrentamentos entre essas sociedades africanas. Dentro desses enfrentamentos, você tinha a escravização, né, os prisioneiros de guerra sendo escravizados, e esses prisioneiros de guerra eram comercializados com os portugueses. Os portugueses, né, embarcavam esses prisioneiros de guerra para trabalhar nas lavouras de café, de cana-de-açúcar, de ouro, né? Compravam. E é muito forte quando a gente fala isso, né? Porque envolve a coisificação, né? A pessoa vira uma coisa. A escravidão, em todos os sentidos, né, ela deve ser condenada, todos devem sentir ojeriza, né, da escravidão. Mas o interessante é que, naquele momento, ela era legitimada, né, por todos esses estados. Então, você tinha uma lei que, na verdade, amparava o comércio de pessoas, né? E muitas vezes a gente fica assim pensando, né, contrariar a lei é ruim, contrariar a lei é poder ser taxado de bandido, né, ou de marginal. Mas que lei é essa, né? É uma lei justa, né? Então, aqueles que se colocaram contrários à escravidão, muitas vezes ainda, né, recebem essa pecha de marginais. E recebem essa pecha porque realmente os estados legitimavam aquela ação, aquela conduta, né? Ao longo do processo histórico, várias sociedades legitimaram a escravidão. Alguém quer comentar a esse respeito? E veja, isso de forma alguma justifica a ação do europeu. O europeu sabia como funcionava essa dinâmica em África e usou disso, né, desse conhecimento, para poder lucrar em cima, dentro do sistema mercantilista. E normalmente essas querelas, esses conflitos teriam que ser resolvidos internamente, entre os africanos. Mas o europeu, de fora, ator internacional, vai ver como é que funciona a dinâmica interna em África, se aproveita daquilo para obter benefícios e lucro, né? E aí, enfim, consegue, né, esse quantitativo enorme de pessoas, né, que vêm para cá, que são arrancadas do seu território de origem, que vêm para o Brasil, construir o Brasil, né, trabalhar mesmo, fazer o trabalho braçal que ergueu a nossa sociedade. Né? O europeu ele não fazia trabalho braçal. Né? Quem construiu efetivamente igrejas, chafarizes, jardins, ruas, pontes, foram os escravizados, né? Esse é um dado importante também. Quando a gente vê uma obra assim arquitetônica, né, belíssima, a gente fala assim: ela é o quê? Ela é holandesa? Ela é portuguesa? Ela é francesa? Qual foi o arquiteto? Isso não teria saído do papel, não teria se materializado se não fosse o trabalho dessas pessoas que foram trazidas para cá e escravizadas, né? Foram eles que efetivamente executaram esse trabalho. Então, normalmente isso também não é trabalhado, né? É um aspecto que é negligenciado na formação da nossa sociedade. Então, tudo isso, gente, para dizer que a história é muito mais complexa do que aparenta. Normalmente a gente está procurando respostinhas muito fáceis, né, prontas, e aqui a gente está realmente com o objetivo de entender a prova do Enem, né? Mas a prova do Enem é complexa, ela é elaborada dentro dessa complexidade. Então, por isso que é importante vocês atentarem para tudo isso.
Então, reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais, a importância da participação da coletividade na transformação da realidade histórico-geográfica. É isso, a mudança da paisagem, né? A paisagem muda com a ação do homem, desde a antiguidade. Então, você vê as civilizações antigas se erguendo às margens dos cursos d'água. Né? Por que eles faziam isso? Porque ali você começava a ter, né, todo o necessário para poder desenvolver, se fixar ali, cultivar, cultivar um gênero alimentício, né? Fazer a sua horta, investir na agricultura e se fixar a terra, né? Naquela passagem que aconteceu de de nomadismo, né, do homem nômade que se movimenta, que não tem um lugar fixo, para o processo de sedentarização, de fixação ao território. E ele muda a paisagem para poder se fixar, né? Então, em regiões onde tem escassez de chuva, você vai ver ele construindo reservatórios de água, né? Naqueles poucos meses em que tem chuva, ele vai tentar conseguir acumular água para passar o restante do ano, porque ele sabe que não vai chover ali constantemente naquela região. De outra forma, regiões que ficam ali de cara para o oceano, de cara para o mar, né, e o mar avança, aquela sociedade vai ter que construir diques de contenção para que o mar não avance, porque uma parte do território está abaixo do nível do mar. Isso acontece nos Países Baixos, né? Dinamarca, Holanda, Bélgica, né? Passa por isso. Então, assim, o homem, ele modifica, né, a paisagem para poder realmente construir a sociedade ali. E esses trabalhos, essas ações, elas também aparecem nas provas do Enem. Competência 3. Compreender a produção e papel histórico das instituições sociais, políticas, econômicas, associando-as a diferentes grupos políticos, movimentos sociais. Então, tudo que envolve, né, essas instituições, a igreja, né, as instituições de saúde pública, né, os hospitais, as escolas, né, as instruções, né, tudo isso é parte também desse processo também de entendimento de como as coisas funcionam, no caso, né, em se tratando do Brasil colonial, por exemplo, você tem o Ministério da Instrução Pública, então você tem as escolas, né, e você tem aqueles responsáveis pela organização das cadernetas escolares, né? Enfim, a nossa própria instituição, o Instituto Federal de Mato Grosso, vocês sabem, é uma instituição secular, então, da época dos artífices, né? Então, assim, isso muda, né? Esse trânsito, a escola, com o passar do tempo, ela vai se transformando, ela vai mudando. Então, isso também é objeto das questões do Enem. Permanências e rupturas, conflitos também, né? Enfim, tudo isso faz parte. Vou passar pelas competências agora de uma forma um pouco mais rápida, para a gente conseguir ainda ver algumas questões que eu separei. Mas vamos lá. Entender as transformações técnicas e tecnológicas e seus impactos nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. Então, registros sobre técnicas e tecnologias, na organização do trabalho, nos processos de produção, né, nas modificações do processo de produção, as diferenças, por exemplo, entre uma agricultura familiar e uma agricultura voltada para a exportação, um agronegócio, né? Não é a mesma coisa, não é um trabalho no campo. Né? A gente fala assim, vamos trabalhar com a terra, envolve o trabalho com o campo. Mas espera lá, uma é uma organização familiar, uma agricultura familiar, a outra é o agronegócio, que investe em tecnologia, né? Que tem valor agregado, né, no equipamento que vai fazer parte daquela produção e que causa muito impacto ao meio ambiente e às comunidades que vivem ali, inclusive as comunidades tradicionais. Então, a questão do agronegócio avançando para terras de comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, né, tudo isso é passível de aparecer, né, numa prova do Enem. Volto a dizer, infelizmente, nos últimos anos, essas questões têm ficado um pouco mais escassas, né? Em função daquilo que eu disse lá no início da aula. Mas, normalmente, deveriam aparecer, né? Em grande quantidade, reflexão sobre esses aspectos.
E quando a gente fala sobre isso, a gente está envolvendo, por exemplo, trabalho análogo à escravidão. Eu acredito que vocês já viram esse tema, né? Nas aulas de sociologia, filosofia, tô certo? Trabalho análogo à escravidão. Vocês já conhecem um pouco sobre esse universo, sobre esse tema? Então, assim, o Ministério Público, né, faz ações onde ele liberta trabalhadores hoje em dia. Veja só o impacto de uma notícia como essa, né? A gente não está falando lá dos tempos antigos de prisioneiros de guerra sendo feitos escravos por romanos, por gregos, por fenícios. Nem estamos falando do tráfico negreiro do século XVI, XVII, feito pelos europeus. A gente está falando de uma realidade atual, né? De trabalhadores sendo submetidos a condições precárias, indignas, né? E sendo levados para trabalhar nesses grandes latifúndios aí que, enfim, que se robustecem, né? Com o trabalho dessas pessoas, né? Muitas pessoas vêm de fora, vêm de muito longe, atraídas por promessas que, na realidade, acabam não se cumprindo, né? E ficam ali reféns, presas, né, dentro desse ambiente tóxico, né? Tóxico e de exploração. Então, são temas que sofrem transformações. Veja só, os conceitos, né? Com o passar do tempo, eles vão se transformando. Não é a escravidão da antiguidade, não é a escravidão do século XVII, XVIII, né, do mercantilismo, mas é uma escravidão contemporânea, né? É um trabalho forçado, praticamente compulsório, né? Onde você tem ali aquelas pessoas presas mesmo dentro desse universo. Muitas vezes elas querem até escapar, mas não conseguem, porque são oprimidas fisicamente e também em nível mental, psicológico, são ameaçadas, enfim, tem todo esse universo. A violência, muitas vezes, não está só no físico. Você não precisa mostrar uma marca, né, de que você apanhou para ter sido vítima de uma violência, que pode acontecer em nível psicológico, em nível mental, em nível simbólico. Né? Então, é muito complexo isso. Esse material, gente, eu vou colocar à disposição de vocês no AVA, então vocês examinem ele com mais tranquilidade, né, posteriormente. Aliás, uma perguntinha, vocês têm um grupo de WhatsApp já da disciplina ou foi explicado alguma coisa do gênero para vocês? Alguém sabe? Mandaram um link no e-mail, professor, do grupo só do curso geral, assim, da turma 1A. Tá, mas não está dividido por disciplinas, né? É um geralzão, né? Isso, se eu não me engano, tem uma matéria que está separada, eu acho que é física, só que para todas as turmas, entendeu? O professor não separou de turma por turma. Entendi. Então, gente, por enquanto, vamos fazer do nosso AVA, da plataforma AVA, o nosso canal de comunicação, tá? Como eu disse, eu vou inserir todo esse material por lá, eu vou trabalhando e vou inserindo lá para que vocês tenham acesso. Bom, aqui a gente veio cair aqui nos temas que marcam presença de uma forma mais consistente, tá, na prova, né? A gente já transitou por vários aqui, né? Cultura material e imaterial, patrimônio, diversidade cultural, a conquista da América, nessa perspectiva mesmo de invasão do europeu, de conquista e de colonização do território, mas também dando valor, né, aos povos originários, saber como é que eles se comportavam, como era, né, a organização social dos povos que aqui já estavam antes da chegada do europeu, né, e como foi esse processo. E aí eu estou me referindo não só a incas, maias e astecas, né, civilizações da América Central e da América do Sul, né, caracterizadas por terem suas construções altas, por terem, né, uma tecnologia um pouco mais avançada, né, mas também os povos originários aqui da costa brasileira, né, os tupi-guaranis, que também tinham a sua sociedade muito complexa, né, assim, funcionando de uma forma muito,
muito inteligente, muito racional, com uma organização, né, muito consistente, e que, por vezes, é também menosprezada, né, nos estudos, porque aquela ideia de cultura, que é uma ideia equivocada, de que uma cultura é superior à outra. Não existe isso, né? As culturas se desenvolvem em ritmos diferentes, e cada qual tem a sua peculiaridade, tem a sua característica. Elas estão ali, ó, andando em paralelo, né? Não há uma sobreposição de uma sobre a outra, nunca. E aí esses povos são taxados como primitivos, né, e tal, porque não tinham um trabalho mais aprimorado com ferro e tudo mais. Mas não, tinham a sua organização social, política, cultural específica. Então, quando a gente fala da conquista da América, né, a gente também se debruça sobre essas populações, a forma como eles viviam, né, a língua, a sua organização. A gente entende mais sobre os grupos indígenas que habitavam o território antes da chegada do colonizador. E vale o mesmo que eu disse lá para a África, né? Se tratando de América, várias etnias indígenas, né? Várias nações. Então, quando você fala de indígenas, você tem que se referir, né? A que nação você está falando, né? A que nação indígena? Sobre quem você está falando? Sobre um Bororo? Sobre um Paiaguá? Sobre um Guarani? Sobre um tamoio, né? Você tem que saber do que você está falando para não realmente generalizar. E a tendência que nós temos é sempre generalizar, né? Mas tem muito mais, né? Muito mais complexo do que aparenta ser. Aí as formas de organização, movimentos sociais, pensamento político, ação do Estado, que eu também já comentei, né, com vocês. Então, vou passar por aqui e vocês podem ler com calma posteriormente. Entre 2015 e 2020, assuntos, né, que aparecem de uma forma mais recorrente na prova do Enem, nós temos aí a questão da diversidade, e aí é aquilo que eu falei lá atrás, olhem só como caiu, né, aliás, a média, né, a média, quando o assunto é diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade, aí nós temos a proporção, né, nas provas, o quantitativo. Diversidade cultural, conflitos de vida em sociedade, aí nós temos, né, a questão do colonialismo que eu comentei, desse choque de culturas, né, do europeu com os povos originários. Ali você tem um reconhecimento de diferenças, mas também de familiaridades nesse processo, então, uma construção, há um choque cultural, mas com o passar do tempo, né, ambas as partes também acabam compartilhando de algumas afinidades. Agora, o interessante é dizer o seguinte, a gente constrói a nossa identidade na relação que a gente tem com o outro, né? E o outro, por vezes, é muito diferente. E isso causa um estranhamento. Mas o ideal para a gente poder viver em conjunto é desenvolver um sentimento de interculturalidade, né? De você conhecer um pouco mais sobre o outro para poder conhecer mais sobre si mesmo também, nesse sentido. Diversidade cultural, conflitos, formas de organização, também a tabelinha, política social. Eu vou passar por essas partes porque eu quero, pelo menos, comentar com vocês acerca das questões que eu separei para esse primeiro encontro. A gente já comentou sobre a escravidão, mas vamos lá. Construção histórica do conceito de escravidão. Escravidão é uma prática social utilizada em larga escala pela humanidade, e é nesse sistema que uma pessoa toma a outra como propriedade, ou seja, como um escravo. E como propriedade, seu dono, entre aspas, né, tem todo e qualquer direito sobre ela, tanto de venda quanto do uso da força e exploração incessante. Os escravizados, então, são mercadoria daqueles que têm a sua posse. Então, a evolução do conceito de escravidão, né? A escravidão, ela faz parte da história da humanidade, como eu falei, mas ela vai se transformando, né, ao longo dos períodos históricos. Então, você tem aqui a escravidão na antiguidade, ela estava muito relacionada às guerras, às batalhas, aos prisioneiros, né, que eram feitos em guerra, e também aos devedores, aqueles que deviam, pagavam uma dívida
prestando serviços ao credor. Então, normalmente, a escravidão na antiguidade tem essas características, né? E, normalmente, essa escravidão acontecia dentro de um ambiente, assim, doméstico, familiar, né? Uma característica peculiar. Os prisioneiros de guerra eram levados para o fronte e, assim, trabalhavam nas cidades, né? Em obras públicas, né? E tudo mais. Mas você tinha essa outra escravidão que acontecia num ambiente mais restrito, num ambiente mais doméstico mesmo. Aqui nós já estamos vendo uma tela, né, do Rugendar, da expedição Langsdorff, e aí um conjunto, né, um grupo de escravizados trabalhando, né? E aí isso dá a entender, né, e a gente acaba entendendo um pouco sobre a escravidão ali, né, na idade que a gente, né, fala idade moderna, né? Séculos XVI, XVII, sistema mercantilista, esses estados que estavam se formando na Europa queriam lucrar a qualquer custo, e o lucro era acumular ouro e prata, né, principalmente. No caso do Brasil, os escravizados, como eu disse, vieram para trabalhar nas diferentes culturas, inclusive na mineração. No caso de Mato Grosso, a atividade mineradora, né, era muito forte, ainda é hoje, né, porque ela não se extinguiu, a gente tem mineradoras atuantes aqui no estado, mas Mato Grosso sempre foi, né, uma área muito rica em ouro e em metais, né, preciosos. Isso vale aqui para a região de Cuiabá, mas também vale para a região de Vila Bela da Santíssima Trindade. E a expedição Langsdorff, ela trouxe para cá retratistas, artistas plásticos, né, dentre os quais o Toné. E o Toné é um francês que fez parte dessa comitiva, dessa expedição, e pintou, né, muitas telas ao longo do percurso que a expedição fazia. E essa tela em especial que vocês estão vendo, essa imagem, ela retrata a região de Diamantino, em Mato Grosso. Né? Então, ela tem Mato Grosso como paisagem, como palco. Então, o retratista francês, né, o pintor francês, desenvolve essa aquarela, né, retratando o trabalho dos escravizados aqui em Mato Grosso no século XIX. Então, é um trabalho que se estende durante muitos e muitos séculos em se tratando de Brasil. Daí a gente entende o porquê a nossa sociedade ainda é muito preconceituosa, porque a nossa sociedade ainda é estruturada dentro de paradigmas raciais, né? Mesmo que de uma forma velada, não de uma forma explícita. E é por isso que nós precisamos sempre desenvolver, né, debates sobre essa questão. É uma questão que é um trauma da nossa sociedade. A nossa sociedade foi erguida durante séculos com base no trabalho escravo. E isso não desaparece de uma hora para outra. Não é porque surge uma república, né, que se elimina o passado. Não, isso acaba nos constituindo ainda hoje. São temas que são importantes, que machucam, que não são fáceis, são temas que causam dor, né? Mas que têm que ser problematizados, que têm que vir à tona. Porque se você varre para debaixo do tapete, o problema não é resolvido, né? A gente tem que falar sobre. O que nos angustia tem que sair, senão vai nos intoxicando, né? Se a gente não diz o que nos faz mal, isso vai somatizando e a gente vai ficando doente. E com a sociedade é a mesma coisa. Então, se na sociedade a gente não problematiza, se a gente acha que está tudo bem, está tudo tranquilo, né, que não tem racismo, que o Brasil é uma democracia racial e tudo mais, nós não resolvemos a questão, nós não trabalhamos, nós acabamos perdendo a oportunidade de transformar a sociedade. Então, é por isso que telas como essa ajudam a gente, né, a pensar sobre a escravidão nesse período histórico. E aqui foi o que eu falei para vocês, né, durante também o nosso encontro de hoje, a figura do menino em África, trabalhando na colheita do cacau, né, ou seja, uma imagem contemporânea de um trabalho forçado, de um trabalho indigno, de um trabalho análogo à
escravidão. E aqui, na outra tela, né, do lado, na outra imagem, nós temos trabalhadoras bolivianas realizando um trabalho em São Paulo, em arranha-céus em São Paulo, recebendo por peça de roupa costurada algo em torno de 5 centavos, 10 centavos, ou seja, também um trabalho indigno, e fazem esse serviço para grandes marcas, grandes multinacionais, né, empresas renomadas. A gente vai no shopping, vai no comércio e acaba comprando produtos, né, e muitas vezes a gente não sabe que esse produto ele é fruto da exploração da mão de obra dessas pessoas, né, que ficam reclusas dentro de espaços, realizando trabalho de uma forma insalubre, muitas vezes, né? E esse é um trabalho análogo à escravidão. Então, vocês vejam, a gente transitou na linha do tempo falando de escravidão. A escravidão, é o conceito de escravidão aplicado de formas diferentes, mas é escravidão, né? Sendo modificada, sendo adaptada aos respectivos tempos históricos. E o Enem gosta de questões que abordem isso, né, que façam essa conexão. Separei aqui material sobre a cidadania também, que eu posso explorar com vocês mais adiante. E aqui eu deixo também, nesse material, algumas sugestões de questões relacionadas a tudo isso que a gente comentou. Na verdade, não foge nada do que a gente discutiu aqui no encontro de hoje. Questões relacionadas ao eixo antiguidade e cidadania. Nós temos questões que ajudam a refletir sobre o patrimônio cultural imaterial e material. E nós temos aqui, inclusive, com a viola de coxo, né? Vocês estão vendo aqui a violinha de coxo, que foi tema de uma das questões do Enem. E algumas recomendações para o estudo da prova, né? Eu quero fechar o nosso encontro de hoje com essas recomendações. Os enunciados de história são construídos a partir da noção de temporalidade, situações, problema, que foi o que eu disse, né? A gente parte de problemas do contemporâneo para ir até o passado, buscar essas explicações para essas mazelas que nos acometem ainda hoje, referências bibliográficas, fontes documentais. Entre 2015 e 2020, as questões procuraram conciliar o teor conteudista e interpretativo a partir da utilização de textos de referência, extraídos de reportagem, artigos ou livros assinados por especialistas nos assuntos abordados. Esse caráter conteudista já é uma mudança, tá, de paradigma. Nos últimos 2 anos, 3 anos, eu vejo que há uma predileção ou uma tendência para o conteudismo, mas o interpretativo permanece sendo muito importante. Como eu disse para vocês, eu, enquanto pesquisador, né, e professor de história, eu não vou abrir mão desse trabalho crítico interpretativo. Mas, lógico, eu tenho que passar para vocês as informações corretas, né, de que nos últimos Enems, essa parte conteudista ela começa a aparecer com mais força em função dessas opções ideológicas. Gente, é isso. O nosso primeiro encontro, eu espero ter contribuído de alguma forma. Pouco tempo, né? A gente começou às 14h50 e agora são 16h14, é pouco tempo. Então, a gente tem que fazer um exercício constante de selecionar, né, de ver realmente o que vai falar, o que vai explanar, fazer algumas escolhas. Hoje, como é o primeiro encontro, eu resolvi dar esse panorama para vocês, né, para que vocês percebam a forma como eu aprecio trabalhar. E aí eu continuo pedindo para vocês que vocês entrem em contato comigo sugerindo temas, né? Professor, eu gostaria de saber mais sobre determinado assunto e tudo mais. Canal livre de comunicação com vocês aberto, tá? Canal aberto de comunicação com vocês. Então, vocês podem me acionar pelo AVA e também pelo WhatsApp. Enfim, pelo WhatsApp, eu acredito que, não sei se vocês têm o meu WhatsApp, ou se tem uma forma de chegar ao meu WhatsApp. E se quiserem também, a gente cria um grupo para a sala, para que eu possa compartilhar os conteúdos com vocês, se vocês acharem necessário, se vocês acharem interessante. Então, a gente vai afinando né, essa relação com vocês, porque vai seguir, a gente vai ter novos encontros no mês de outubro e no mês de novembro. Então, a gente espera ir avançando, né, e qualificando
essas aulas com o passar do tempo. Mas, como primeiro contato, eu acho que foi positivo. Alguém quer comentar, falar? Tudo tranquilo? Vocês... muitos dos temas que a gente abordou aqui com vocês lembram desses temas sendo trabalhados durante as aulas? Ou foram, de certa forma, novidade para vocês, assim? Muito do que foi explorado aqui hoje, assim, do que a gente comentou. Sério? Lembro um pouco, né, Gisele falando, Camille falando que é novidade. Então, assim, veja, né, a gente vai ter um ganho, sim, com certeza. Eu acredito que vocês vão sair, né, desse curso mais bem preparados para a prova do Enem, com certeza. A gente vai colocar esse material à disposição de vocês e ao longo do processo a gente vai realmente afinando aqui as ideias, né, e fazendo de forma que fique bom, né, para vocês, para que vocês consigam otimizar os estudos também, porque a gente está numa reta final e não é que vocês vão dar conta de tudo, que todo o conteúdo de história em 2 meses, não é essa a intenção. A intenção é reforçar realmente alguns pontos que a gente considera estratégicos para a prova. É por isso que sempre os meus slides vão vir com questões, né? A partir das questões, a gente vai analisar o conteúdo. Como hoje foi o primeiro encontro, eu não quis começar assim de cara com as questões, quis fazer uma introdução. Mas a partir do próximo encontro, as questões vão ser assim, vão vir de cara. E a gente vai trabalhar questões das provas dos Enems anteriores, né? Problematizando, explicando, né? Enfim, fornecendo subsídio para vocês. Beleza? Obrigado, gente. Obrigado pela presença. Espero ter contribuído e até uma próxima oportunidade. Abraço. Obrigado, professor. Até a próxima. Valeu.